Eu estou feliz demais com essa disciplina. É curioso, né? Eu acho que alguns de vocês podem ficar, talvez no primeiro momento, pensar: caramba, que gozado nessa disciplina de humanidades. Eu estou fazendo engenharia, né? Grande maioria. Mas é isso mesmo, né? A universidade precisa propiciar esse espaço de formação humanista. Isso é uma coisa, inclusive, que está na legislação, mas a gente vai aproveitar isso para, enfim, para nosso engrandecimento, para nosso crescimento conjunto, né? Tudo aqui vai ser realmente conversado, dialogado, né? E eu estou animado, né? Estou realmente animado. Vou começar falando um pouco da minha trajetória para chegar aqui, tentar contextualizar um pouco, né? E em seguida eu vou apresentar o plano de ensino detalhado. Você já tem esse plano disponível no ambiente virtual, já desde a semana passada. Eu mandei para vocês uma mensagem com a chave de inscrição, né, no ambiente virtual, na disciplina. E aí, na sexta-feira, a gente conversou, eu com a Priscila, e decidimos, então, tirar a chave de inscrição, liberar, porque está chegando, né, as matrículas vão, acerto de turma, mudança, tal, estão acontecendo, então deixamos abertos a partir de sexta-feira até o final do mês, vou deixar a inscrição livre e para facilitar, né? Aí depois a gente fecha de novo e fica valendo aquela senha que eu passei para vocês, né? Deixa eu perguntar uma coisa, vocês estão já inscritos, todo mundo que está aqui? Tem alguém que ainda não se inscreveu na disciplina no AVEA? Acho que a maioria já deve estar lá. Eu estou fuçando de vez em quando, estou vendo que tem bastante gente inscrita, ótimo. Quem não está, faça isso logo depois da aula, que acho que vai ser uma... Está sem acesso, João Pedro? Então, mas está sem chave de inscrição. Pode entrar, na minha disciplina está tranquilo. Você acessando o ambiente virtual... ok. Não, tudo bem. De todo modo, entendi. Tá, é a questão do ambiente virtual. Tá. Na hora que você consegue acessar o AVEA, aí é fácil a disciplina, né? Eu vou pedir uma atençãozinha de vocês para uma questão técnica boba, assim, mas que é o seguinte: na hora que vocês forem se inscrever, observem, né, fiquem atentos à turma, porque normalmente eu junto todas as turmas, quando é a mesma disciplina, eu junto numa turma grande, assim, no AVE, crio uma vez só. Mas eu vou experimentar fazer de um jeito diferente esse semestre, porque essa disciplina tem características muito especiais, é uma disciplina de humanidades, e a gente não sabe exatamente... eu posso caminhar para uma discussão que peça uma referência diferente nessa turma e na outra, enfim, o andamento pode ser um pouco diferente. Então, eu resolvi deixar uma página para cada turma. Então, essa aqui é o 3UMA, certo? Então, depois, quando vocês forem se inscrever, porque tem 4 turmas, vocês vão ver, né? De humanidades. Procura lá o 3UMA, que aí tá tranquilo, vai ser a gente. Até porque depois o link do vídeo eu mando especificamente esse para vocês, tá? Muito bem. E depois do plano de ensino, aí vamos discutir a avaliação, né? Como que a gente vai fazer. A questão de presença, eu queria combinar com vocês, se vocês toparem. É muito importante a presença nessas aulas que a gente está fazendo por enquanto remotas, né? Mas nesse horário, porque nessa disciplina em particular é importante, porque vai ser uma coisa muito dialogada, muito conversada, então os assuntos, a troca, ela é legal assim, né? Em tempo real. Mas, para efeitos de presença, se vocês toparem, a minha proposta é não ficar fazendo chamada na aula, tá? É uma coisa um pouco de colégio, tal. A gente não precisa disso. Eu gostaria que a gente tivesse a liberdade para ir trocando as nossas ideias, e aí eu vou fazer da seguinte forma, como eu já fiz o ano passado, eu vou verificar o acesso de vocês ao ambiente virtual ao longo da semana, tranquilo, tá? Não precisa ser hoje, tal, mas inclusive nessa primeira semana tá até mais fácil, porque na semana que vem, vocês estão sabendo, né? Foi mantido
o cronograma, o calendário, foi mantido a questão do carnaval, né? Não só nas várias universidades da região, nos colégios, resolveu se manter. Então, a gente não vai ter aula na segunda, terça e quarta da semana que vem. Significa que nós temos o primeiro contato hoje e a gente só vai se ver de novo daqui a 14 dias, né? Então, nesse intervalo de 14 dias, eu vou considerar o acesso de vocês ao ambiente virtual. Entrou lá, né? Tá tranquilo, já não precisa ser hoje, mas a gente já considera, tá? Isso é muito tranquilo, a questão de presença. A gente vai procurar fazer atividades, não digo toda semana, mas com uma certa frequência. Faz um resumo, faz um comentário, passa um link de uma disciplina, de uma matéria, e a gente vai trocando ideia, de modo que o nosso contato vai ser contínuo. Então, eu estou tranquilo com isso. Tudo bem? A gente vai fazendo assim. E deixa eu colocar, então, o plano de ensino para a gente apresentar aqui. Voltar lá para cima. Acho que já está aparecendo aí para vocês, né? Tá. Então, esse é o plano de ensino da disciplina Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania. Tá? Meu nome é Paulo Barja. Vou apresentar a emenda. Deixa eu falar um pouquinho da trajetória, né? Para chegar aqui. Eu sou professor da FEAL mesmo, desde que eu vim para a Univap, eu comecei na FEAL. Eu vim inicialmente logo em 2002, quer dizer, tem 19 anos que eu estou aqui em São José. Eu não conhecia nada da cidade. O meu primeiro contato foi realmente já vindo para trabalhar e estamos aí, né? Vim para a FEAL porque, na verdade, tinha se acabado de criar uma graduação que não existia no Brasil, graduação em Engenharia Biomédica. Não tinha esse curso. Então, a Univap foi a primeira universidade brasileira a criar o curso de Engenharia Biomédica, que está fazendo, agora no meio do ano vai completar 20 anos, né? A gente está prestes a tá celebrando os 20 anos. Isso é muito legal, se tiver aluno, acho que tem alguns alunos da Biomédica, a gente vai ter uma programação bastante interessante para marcar essa data. Aí eu vim trabalhar aqui na engenharia biomédica e dei aula em todas as engenharias e tal, e depois disso passei em paralelo com a FEAL, sou professor integral aqui. Então, trabalhei na Faculdade de Ciências da Saúde, na Faculdade de Comunicação, estou ainda na Saúde, na Comunicação, na Faculdade de Educação e Artes, né? E uma experiência bastante ampla, bastante interessante. E nas engenharias, depois de bastante tempo, eu comecei a migrar um pouco para a arquitetura, na mesma, né, também na FEAL, e fiquei por bastante tempo na arquitetura. Agora estou voltando em grande estilo às engenharias com a disciplina nova, né, que a gente está criando, formatando, que acho que vai ser muito interessante, né? Porque é importante a formação nas engenharias ter esse lado das humanidades, tá? É super importante. Na verdade, nosso trabalho no dia a dia, tanto acadêmico, profissional, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que é muito técnico. É também, mas não é a parte, vamos dizer, que a gente gasta mais tempo, em que a gente fica mais tempo. Vou dizer para vocês que talvez 40%, um terço do nosso tempo, 40% no máximo, é da atividade mais técnica. Fora isso, tem as interações, né? Tem as construções coletivas, conjuntos. Então, a gente tem todo esse lado de humanidades que é muito importante para desenvolver. É o que eu vou tentar fazer aqui. Só para vocês entenderem, eu comecei, a minha primeira formação foi em música. Eu sou formado no curso técnico em música, fiz 10 anos de estudo e tal. E na época, em paralelo, eu tinha minhas atividades de pop rock, tinha uma banda de rock, tive várias bandas, né? E tem esse meu passado curioso de ser vocalista. Eu era vocalista de banda de rock. Isso é uma coisa bem curiosa. Mas é interessante porque, surpreendentemente, se conecta com a atividade de professor, sabe? Você está na frente dali de uma galera, tal, trocando, né? Falando e tal. Mas aí, depois disso, eu fui fazer a universidade, fiz a graduação em física. Eu me perco um pouco aqui para seguir o chat e
e apresentação, mas eu vou tentar ir trocando ideia e olhando de vez em quando, tá? E aí, deixa eu fazer assim, quer ver? Eu vou fechar aqui isso aí, eu olho um pouquinho. Ah, é. Consegui cantar, por exemplo, o nome da banda. Então, eu tive algumas bandas, né? A primeira banda de rock que eu montei foi o Ação Noturna, né? A gente entrou num festival em Santos. Eu sou santista, de cidade de time, né? E aí a gente ficou conhecido com uma música nossa mais famosinha lá na época, mas tem tempo isso, né? Que era o Anticonvencional. Aí fomos finalistas no festival e a gente tocava em bares por aí. Depois foram surgindo outras bandas e eu tive uma experiência mais intensa com música com uma banda de música medieval, que é o Lunatus. Lunatus, eu vou escrever esse nome aqui no chat. Lunatus Ensemble Medieval. Tem no YouTube alguma coisa da banda. Na época eu tinha cabelo, bastante cabelo. Eu sou apaixonado por Idade Média. Eu assim, gosto de frisar o seguinte, a gente está falando aqui de humanidades. Muitas vezes no colégio tem professores assim, lamentavelmente, que falam da Idade Média como se fosse Idade das Trevas. Gente, não é por aí. Tá? A Idade Média tem coisas muito interessantes, uma riqueza. E talvez a gente passe um pouco por isso ao longo da disciplina, a gente comente algumas coisas. Né? Eu, de fato, tenho uma vivência forte na música, né? Eu acredito na música como uma forma de traduzir a sociedade, né? E eu até vou fazer já um merchandising, já que cada turma tem um ritmo, né? Já que vocês estão me cutucando, eu vou dizer, eu tenho 15 livros publicados, tá? E um deles é esse aqui, Música em Sociedade, que é uma coletânea de artigos e estudos sobre música e a música assim como forma, né, de falar sobre a sociedade, falando do Brasil, mas não só do Brasil. Esse livro foi composto com a ajuda de alunos da universidade. Foram estudos que a gente fez, inclusive da música na saúde, interface com fisioterapia, com biomédica e tal. Então, eu gosto muito de trabalhar nas interfaces. Né? Quando eu fiz a graduação, fiz em física. Sou graduado em física na Unicamp. Aí, no mestrado, eu fui para biofísica, estava na interface já. Eu ficava parte do tempo na biologia, parte do tempo na física. Essas experiências interdisciplinares são ricas e é curioso, porque na física você é visto como um cara outsider, né? O cara imagina, esse aqui é da biologia. Quando chega na biologia, esse aqui é o louco da física, né? Então, rola isso, então, a Camila está falando da musicoterapia, sim, muito interessante, muito legal. Eu tenho interesse por esses campos, né? Então, eu fui migrando para essas interfaces, sempre com um pé na física aí, mas avançando para a biologia, para a biomédica. No meu doutorado, eu estudei os processos biofísicos, bioquímicos da fotossíntese. Eu fui estudar planta mesmo. E depois fui para a USP, né? Aí eu fiz meu pós-doc, aprofundando estudo na genética, na parte de plantas. Então, eu estudei transgênicos, trabalhei com transgênicos, né? Capinei e estudei. E depois vim para cá. Então, a minha proposta inicial foi aproveitar técnicas de física para o estudo, enfim, do ser humano, pele, dentes, a gente estudou materiais, né? E vim para cá. Mas aí eu comecei a circular pelas faculdades, né? E foi ampliando a minha experiência humanista. Nesse período, já na Univap, eu virei escritor, comecei a publicar minhas coisas, né? Tem um trabalho grande nos cordéis joseenses, que é uma criação que eu fiz aqui em São José, os cordéis, não sei se você sabe, cordel é um folhetinho, né? A gente aprende no colégio, né? Aqueles folhetinhos rimados, né? Eu gosto muito de poesia, tem livros de poemas, né? E então tem essa vivência que é bem interdisciplinar. Aí o ano passado foi aquele ano maluco para todo mundo, né? Todo mundo um monte de atividades e de repente vira tudo online. Pois é, eu fiz, olha, acho que foram 150 videoaulas que eu gravei o ano passado, fiquei nem doido, aprendendo, né? E aí eu preparei aulas de cálculo, aulas de estatística, probabilidade, e aulas de física. Na Univap, eu sempre trabalhei nesses campos. Então, eu dei aula de física experimental, física teórica, todas teóricas, cálculo 1, cálculo 2 e as partes de estatística, né? Muito bem, esse ano eu fui premiado, né? Eu estava com todo aquele material prontinho já, com a véia, a disciplina, tudo belezinho. E aí esse ano eu fui premiado, porque
surgiu essa necessidade da disciplina de humanidades, eu fui escalado e achei lindo, né? Estou começando de novo, né? Estou estudando de verdade, assim, então a gente vai... Vocês são meus companheiros de trabalho, a gente vai criar essas coisas juntos, vai estudar e ler e debater juntos. Eu acho que vai ser muito legal. Então, vou mostrar para vocês, vou colocar agora o plano. Eu acho que, como essa minha vivência é uma vivência muito interdisciplinar, meus trabalhos, eu acho que combinou pegar essa disciplina. Eu estou sempre gostando de coisas novas. Está aparecendo para vocês o plano de ensino, né? Então, tá aí. Beleza. Ó, o ser humano, um ser social. A gente vai discutir o ser humano, né? A relação da gente, primeiro uns com os outros, né? Depois com a natureza, é uma coisa super importante a gente questionar até que ponto a gente está sabendo lidar com a natureza, interagir corretamente. Nós temos sido, infelizmente, meio destrutivos, né? Bem destrutivos. E a gente precisa repensar isso. Então, essa formação é muito importante para a gente, né? O que é cultura? A cultura é algo que se constrói coletivamente, né? Então, a gente vai comentar a diversidade cultural, a necessidade, o ser humano como um ser simbólico, a gente é dado a símbolos, né? Se expressa. Então, quando a gente faz um projeto, um desenho, tá lá, existe toda uma questão simbólica para a gente avaliar, para a gente refletir. Vamos discutir grupo social, comunidades, organizações sociais, coloquei até na ementa, desde a Idade Média, né, até a Revolução Científica e tal. Vamos falar dessas coisas, né? Como é que é esse contexto. Temos que falar do Brasil, é importante, fundamental, né? E assim, quando a gente fala do Brasil, tem uma questão que eu quero destacar já de cara para vocês, que é o seguinte: nós temos uma bênção que é uma maldição, né? Na América Latina, né? Na América do Sul, principalmente, o Brasil é um país imenso, né? O pessoal fala de dimensões continentais. O que acontece? A gente acaba não prestando atenção para os nossos irmãos, né? Muitas vezes a gente não está muito por dentro de como é que está a vida na Argentina, no Chile, no Uruguai, Colômbia, como é que estão as coisas, né? Então, eu quero trazer um pouco esse contexto latino-americano, né? Para poder situar a gente, né? E para fazer isso, eu vou ter o auxílio, vamos dizer, vamos colocar como referência básica, eu vou trazer alguns textos do Eduardo Galeano. Esse é um livro que, qualquer obra, gente, do Eduardo Galeano, vale a pena ser lida. Ele é um escritor uruguaio, jornalista, faleceu recentemente, mas eu escolhi, assim como livro principal para a gente trocar ideia inicialmente, Os Nascimentos. Tem um outro chamado Livro dos Abraços, que é muito bom. O que é legal do Galeano? Ele funciona, ele trabalha com fragmentos, ele escreve pequenos textos, né? Textos curtinhos. Então, é isso que vai ajudar a gente vai trazer, né? Eu tenho até alguns trechinhos aqui que poderíamos até ler daqui a pouco, no primeiro momento, né? Uma degustação, assim. Então, o Galeano está aqui. Vamos falar do Brasil. Para falar do Brasil, a gente tem que falar um pouco da questão indígena e das relações étnico-raciais, né? É muito importante isso. A gente vai falar cultura afro-brasileira. Vocês não conseguem ver daí, mas aqui onde eu estou, atrás de mim tem um piano e na frente aqui tem um conjunto de percussões, um monte de atabaques, né? Porque a música, como eu falei, é importante para mim, né? É um jeito de entender as coisas, tal, da gente se expressar também. Muito bem. Aí a parte maior da disciplina, em termos de número de aulas, vai ser essa parte de problemas sociais atuais, que essa é a discussão mais relevante para a gente fazer, né? O que está pegando? E quando a gente fala de problemas sociais, não dá para a gente ficar falando só de Brasil, na verdade, né? Porque as coisas estão sempre interagindo, então as dimensões interagem. O problema do Brasil, quer dizer, a gente tem uma queimada na Amazônia, o avanço imenso de queimadas, não só na Amazônia, toda a região centro-oeste está sofrendo esse problema, né? E isso tem consequências para o mundo todo, né? Então a gente precisa discutir de maneira ampla isso.
coloquei alguns tópicos, né? Ciência e tecnologia, a serviço da sociedade. Sim, claro, a serviço da sociedade, mas nem tudo são flores, né? Então a gente vai questionar algumas coisas, né? Futuramente na atividade de vocês, profissional, a gente vai poder, vocês vão poder pensar um pouco nisso, caramba, é verdade, tem que lembrar de tal coisa, né? Ética, democracia, cidadania, guerras, globalização, modernidade líquida. Já perceberam que é quase uma história da humanidade aqui, né? O problema a gente tem, como diz o mineiro, para mais de metro, né? Vocês já ouviram falar em modernidade líquida? Não sei se alguém já conhece essa expressão. Vou falar um pouquinho, né? Em breve a gente vai discutir isso. Tem um texto de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que nunca ouviu? Então, a gente vai comentar. A modernidade líquida é o estado que a gente está vivendo hoje, né? É aquela situação onde as relações são muito fluidas, é tudo muito rápido, fluido, não tem uma coisa muito fixa, né? Então, por exemplo, hoje em dia, você vai se locomover, como é que você vai? Você vai de Uber, né? Aí você pega um aplicativo para comer, cada hora num lugar, cada hora né? Cada vez é de um jeito, então você vai aplicativo. Então é essa vida do imediatismo, das coisas meio improvisadas, e isso reflete, inclusive nos relacionamentos, né? Tem consequências, a gente tem uma vivência muito fluida. Então, o Bauman criou essa expressão, modernidade líquida. Inclusive, ele fez um livro que ficou famoso, tal, Amor Líquido, que é sobre isso, né, as relações fugazes. Bom, aí a parte final do curso é direitos humanos. A gente vai discutir dignidade, igualdade de direitos, respeito à diversidade, sempre muito forte isso. A importância do Estado laico, né? Combate à violência de gênero, e falar da atualidade, né, e perspectivas futuras. O que a gente quer e que a gente pode conseguir fazer para daqui para frente, né? As interfaces. A disciplina tem interface com tudo, né? Com todas as outras disciplinas, idealmente tem, porque a gente quer desenvolver a percepção humana, a percepção social. Você pensar no caráter social, será que esse projeto, estou fazendo um projeto no TCC, mas sei lá, esse meu projeto, quem que vai ter acesso a isso, né? É uma coisa que vai custar, tem um custo de implantação de, sei lá, 2 milhões de dólares. Puxa, mas vale a pena eu fazer um TCC disso? Será que eu não posso repensar? Então a gente vai trazer esses questionamentos, né? Muito bem. Os objetivos. Nossos objetivos na disciplina são, primeiro, passar para vocês com calma, né, alguns conceitos fundamentais de ciências sociais. Vamos discutir alguns temas, né, alguns tópicos básicos de ciências sociais. Vamos aplicar os conhecimentos de modo a poder desenvolver uma análise crítica da sociedade atual. O que está acontecendo hoje, né, as atualidades, e o que nós podemos dizer sobre isso? Tá tudo bem? É óbvio que não, né? A gente tem tanto problema. O maior deles atual é a pandemia, mas tem tanta coisa envolvida, né? E a gente quer debater e dialogar sobre os aspectos metodológicos. Como que a gente estuda isso, né? Como a gente se posiciona? Pensar na sociedade, né? Eu tenho sempre falado para as pessoas o momento agora da gente pensar uns nos outros, né? A gente não pode pensar só no próprio umbigo. Então aqui tudo isso que eu estou mostrando para vocês já está no ambiente virtual. Quem entrou lá já viu, lá no alto tem um plano de ensino em PDF, que é isso aqui, né? E aqui é a organização das aulas numa sequência com o número de aulas previsto para cada tema. Mas, gente, isso também a gente vai adaptando se houver necessidade, tá? 4 aulas equivale a 2 semanas, né? Porque a gente tem aula dupla uma vez por semana. Então, vai indo assim. Vocês podem ver que quando chega nos problemas atuais é o que tem mais tempo, porque naturalmente exige mais mesmo, parte de direitos humanos também, né? Então, vai ser isso, e eu estou colocando aqui que sempre que possível vou trazer exemplos atuais para discutir, para correlacionar com essas conversas, né? Para não ficar uma conversa abstrata, vaga, né? Deixa eu abrir a seguinte coisa para vocês. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Eu estou colocando isso para cada turma, porque vocês é que decidem. A gente está fazendo esse combinado junto aí. O que vocês acham da gente ter um tempo toda semana
para comentar brevemente, para falar alguma coisa sobre assuntos mais atuais. Então, assim, essa semana, o que está bombando, qual a questão que surgiu, tal coisa, esse tema está complicado. A gente troca uma ideia rapidamente, tentando correlacionar sempre com aspectos que a gente está vendo da disciplina. E o que vocês acham? Porque daí a gente fica sempre com essa ligação, conectividade com a atualidade, né? Eu vejo vantagens nisso, mas eu quero saber se tudo bem trazer exemplos, né, para vocês. O que vocês acham disso? Né? Eu acho que é legal, porque é o seguinte, a gente está se preparando, vocês, né? A gente está preparando para concursos, para eventos, para algumas situações que vocês vão ter mais profissionais, né? E sempre tem aquela sessão de conhecimentos gerais, sabe? Então é um pouco isso que a gente está tentando trazer. O pessoal vai fazer concurso, é muito comum cair questões da atualidade, né? Então a gente já vai estar antenado nisso, né? Muito bem. E aí surgiu uma proposta em outra turma, da gente criar um fórum, talvez deixar um fórum aberto o semestre todo, lá na disciplina, na página, e aí quem quiser já vai colocando o link, eu vi tal coisa que eu achei muito interessante. Se possível, quando vocês forem participar, colocar um link da notícia que você está comentando para quem quiser ir atrás, tal. Então a gente vai montando aos poucos isso, tá? Hoje, o que tem hoje no ambiente virtual? Tem um plano de ensino, tem alguma coisa de referências, né? E tem um primeiro fórum, né? Porque essa semana a gente está tendo a primeira aula, na semana que vem é carnaval, então a gente vai pular e volta só daqui a 14 dias. Então já deixei um fórum, é um texto curto, atual, uma crônica, né, que saiu na internet, para vocês comentarem, né, para vocês colocarem a opinião de vocês, fazer uma reflexão sobre isso. Então a primeira atividade nossa vai ser essa. Vocês já podem acessar lá depois quando quiser. E vai ficar, então, por 2 semanas isso. Bom, a avaliação. Sempre que a gente está, né, começando uma conversa de disciplina nova, semestre novo, professor, como é que vai ser a avaliação? Né? Lembro a vocês do seguinte, eu vou ter que avaliar vocês, mas no final do semestre vocês também vão me avaliar, né? Vocês vão responder um questionário. E quando a gente preenche isso, eu sei que tem 2 coisas que aparecem. Professor apresentou o plano de ensino para os alunos, disponibilizou? Esse ponto eu vou querer. O plano já está lá e a gente está conversando aqui, né? E o segundo ponto importante o professor discutiu a avaliação, conversou com os alunos. Então vamos aproveitar para a gente estabelecer essas questões da avaliação. O que aconteceu? A gente mudou, a FEAL está inaugurando uma proposta nova na faculdade, né? Já existe em outros lugares, né? Que é inserir como componente da nota de todas as disciplinas a avaliação de conhecimentos integrados, ACI. Vocês já ouviram, né, sobre isso no começo da semana. Então, a gente vai ter isso. Então, todas as disciplinas vão ter 70% a nota do professor, né, das atividades que o professor passa, e 30% é a nota que chega daquela prova ACI que vocês vão fazer uma por bimestre, né? Acho que a nossa disciplina tem potencial de ajudar vocês na CI na medida em que a gente vai falar sobre coisas atuais e tentar integrar assuntos, né? Tá? Agora, como é que faz esses 70%? Cada professor vai fazer do seu jeito, cada disciplina de um jeito. Então, tem um professor que vai fazer uma prova valendo 7 pontos. Pode ser. Qual que é a minha ideia? Eu quero fugir disso de fazer uma prova formal, uma vez só e acabou. Eu quero ter mais trabalho mesmo, mas garantir que vocês possam ter vários momentos de expressão e de produção. Acho que seria até estranho fazer simplesmente uma prova e pronto para uma disciplina que é de humanidades, né? A gente está construindo os argumentos, está construindo o nosso conhecimento o tempo todo. Então, eu estou propondo, o que vocês acham? Uma avaliação continuada. É um fórum, pode ser prova também, não tem importância, um exercício, mas a gente vai trabalhar muito na questão dos fóruns, né, para poder trocar ideia, tudo no AVEA. Então, apresentação de seminários, podemos também ter um momento para isso, né, trazer referências, tal. Então, seriam pequenas atividades continuadas.
Não necessariamente toda semana, mas fazer várias ao longo do bimestre. Vamos supor que a gente tenha, sei lá, 5 atividades no primeiro bimestre. Quando chega no final, eu faço a média do peso igual para tudo, faço a média disso e essa média vai ser a nota que vai entrar do professor. E aí vai somar os pontos da CI. Tá? Então a gente vai pegar uma nota, talvez seja mais fácil eu avaliar tudo de 0 a 10, aí depois eu faço a média e multiplico pelo fator 0,7, né? E aí depois soma com a CI. Tudo bem a gente fazer a avaliação continuada? Mais sequencial, assim? Aham, professor, sim. Tranquilo, coisa simples, nada demais, assim, mas que a gente possa ficar. É melhor do que ficar acumulando coisa, depois tem que estudar um monte de coisa. Tá? A gente vai fazendo aos poucos, né? Beleza. E agora é o momento que eu vou apresentar para vocês a bibliografia. E tem uma notícia legal aqui para vocês. É o seguinte: bom, bibliografia básica. Gente, que desafio, né? Uma disciplina surgindo com tantos objetivos, com tantos temas diferentes, né? Então, tem dois caminhos aí. Um é a gente pegar livros que aprofundam muito, específicos, um pouco mais técnicos, e outro é pegar uma bibliografia mais generalista, mais ampla, né? Então, aqui eu procurei equilibrar essas coisas, né? Por ordem de autores, a gente tem esse primeiro livro, Amorim, Barros e Machado, que é o Sociologia Hoje. Esse livro, deixa eu mostrar para vocês, é um desses livrões, eu tenho aqui um livro bastante interessante, colorido, que tem toda a contextualização histórica e uma grande vantagem. Todos os capítulos desse livro têm sugestões de filmes sobre os temas abordados. Eu gosto muito disso, acho que todo mundo deve curtir, né? Filme e série, né? Então, eu vou tentar trazer essas ideias e se vocês tiverem sugestão, professor, esse tema está me lembrando tal filme, fiquem à vontade para falar, para a gente trocar ideia. A gente pode até colocar no ambiente virtual depois, né, links. Eu acho que vai ser legal. Eu estou pensando, por exemplo, para alguns aspectos complicados da vida atual na sociedade, vamos dizer, para a gente refletir sobre os males da tecnologia, o perigo que pode ser, né? Eu pensei no Black Mirror, né, que é uma série que já tem há bastante tempo, mas é muito instigante, né? Meio pesado às vezes, tal, bem pesado, né? Mas que é legal. E vou trazer outras sugestões também, né? E tudo bem. Então, esse livro Sociologia Hoje, a notícia legal é: eu comprei um exemplar para mim e consegui uma doação grande para a universidade. Porque eu achei que era legal a gente ter pelo menos um deles. Todos esses livros que eu vou mostrar aqui na bibliografia, todos eles têm na Univap. E vocês podem retirar, está funcionando a biblioteca, tá? Central e a da engenharia. Mas eu achei que era legal a gente ter mais exemplares de um deles, enfim, ficar mais acessível. Consegui 20 exemplares. Como é que ficou? Eu deixei na biblioteca central da Univap 13 exemplares do livro Sociologia Hoje, e daí fica acesso para todo mundo. E 7 exemplares estão exclusivos para engenharia lá na FEAL, na biblioteca setorial, tá? Então, quem quiser pode retirar, tal. E eu achei que era legal isso, né? Aqui nessa lista tem um outro livro que eu destaco, que é muito bom, é o Buzitin, esse aqui, ó, que fala, esse aqui, ó, Ciência, Ética e Sustentabilidade, Desafios ao Novo Século, né? Vocês podem pesquisar esse livro pelo título, Ciência, Ética e Sustentabilidade. A primeira edição desse livro é de 2001, mas saiu uma nova edição em, acho que 2018, 2019, né? Onde mudou, na verdade, só o nome do autor, o título, o livro é o mesmo, o título é o mesmo, mas o que acontece? É um livro que é uma coletânea de artigos de vários escritores, vários pesquisadores. E aí um deles organizou, né, esse aqui, o Bustin, e na segunda edição é um outro organizador. A vantagem é que essa edição nova, se vocês entrarem na Amazon, vocês podem baixar o e-book gratuito. Pelo menos eu consegui semana passada. Então é uma edição nova e é bem legal de olhar. Discute, por exemplo, a questão do meio ambiente, né? Como é que a gente casa o desenvolvimento tecnológico, científico,
com a sustentabilidade, né? Então, um livro legal. Eu vou tentar pegar leituras desses livros e trazer para a gente resumir e conversar, né? Tem uns clássicos, que são Raymond Aron, As Etapas do Pensamento Sociológico. Esse livro é um tijolaço de 900 páginas, então esse aí já é mais assim, o cara que realmente apaixonou sobre aquilo, quer aprofundar. Aí, beleza, tem lá. O Durkheim também, que é um dos nomes mais importantes que a gente vai mencionar, ele tem um clássico, né? As regras do método sociológico também tem na biblioteca. E o Pércio Oliveira eu gosto muito. Eu, na verdade, esse começo de disciplina, estou pensando, estou me baseando um pouco no livro do Pércio Oliveira, Sociologia, Introdução à Sociologia. Tem outras sugestões de bibliografia complementar, inclusive um clássico do Engels, Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado. Ó, 3 temas complicados, ó, família, propriedade privada e o Estado. Então, são temas que a gente vai abordar. Tem o Eduardo Galeano, até mostrei para vocês, e outras coisas. Tem um PDF que já coloquei para vocês lá, e que a gente não precisa ler correndo, eu vou orientando quando chegar a hora, enfim, para discutir a questão do sujeito, do indivíduo, né? Bom, mas vocês viram que é bastante coisa, né? Mas a gente vai dar conta. E a gente vai fazer sempre dialogado, conversando. Algum comentário? Anota, então, a gente vai fazendo aos poucos os trabalhos. Presença pelo ambiente virtual. Se tiver tudo tranquilo, vocês estão muito quietos. Tá, então eu vou dar início, pegar o primeiro texto que eu preparei, que esse texto ainda não está disponível no ambiente virtual. Por quê? Eu estou fazendo. Então, vou mostrar para vocês, e depois da aula eu vou dar uma boa revisada. Sabe aquela coisa artesanal? Você fica, não, melhor aqui, muda uma palavra ali. E quando eu achar que tá bom, talvez até amanhã eu consiga uma versão para disponibilizar para vocês. Daí eu salvo o PDF e coloco lá no ambiente virtual. Então, não precisa preocupar em ficar copiando, escrevendo coisa agora. Vamos só trocar uma ideia mesmo. E depois eu coloco o PDF, tá? Então, o que acontece? Para a gente começar a conversar sobre sociedade, humanidade, eu acho que tem dois caminhos que eu pensei. Um é aquele que você fica só fazendo uma coisa mais cronológica, fixa, põe séculos, datas, mas aí eu pensei que humanidades é mais interessante a gente discutir pessoas, ideias, né? Então, eu montei uma trilha, um caminho aqui, honestamente secular, né, longo e arbitrário, porque cada pessoa que prepara um trabalho desse vai preparar, talvez com nomes um pouco diferentes, do conhecimento, aquelas pessoas que marcaram o que a gente sabe da sociedade até hoje, né? E eu coloquei ocidental porque nós temos essa falha, né? A gente não tem muito conhecimento do mundo oriental. Podemos, em algum momento, ter uma aula também para falar alguns aspectos, né, de filosofia oriental. Isso não é... Até podemos colocar. E eu tenho um pouco de experiência com base nas leituras de Zen budismo, coisas que me interessam muito. Tem um humor nesse pessoal que a gente não está acostumado a ver. A gente pensa, às vezes não tem noção, mas é um conhecimento... então, beleza, eu estou lendo aqui o Henrique falando, o Hermes falando, talvez a gente faça isso, pode marcar um dia e fazer um dia mais para troca dessas ideias, né, da filosofia oriental. Muito bem. Para começar no Ocidente, com quem seria uma referência básica para o pensamento humano, eu achei que tinha que ser Sócrates, né? E é fácil de justificar, né? Quando a gente está estudando filosofia, né, o professor costuma falar, começa as aulas e fala, esses aqui são os pré-socráticos. Aí depois chega Sócrates, Platão, Aristóteles e vai para frente. Então, se o cara foi base, serviu de parâmetro para dizer que tudo que veio antes é pré-socrático, então, né, significa que ele é importante. Bom, Sócrates ficou famoso por uma frase dele que é o só sei que nada sei. É uma frase que passa um pouco, é uma questão de uma ideia um pouco de humildade, né? Só sei que nada sei. Pô, ele era conhecido como um grande pensador,
Mas, na verdade, o que ele está querendo dizer é que está sempre aberto para aprender, né? A gente está nesse mundo para aprender. Então, digamos que é uma proposta de honestidade intelectual, né? Ele foi condenado à morte. Não foi o único desses que a gente vai falar aqui, né? Você vê que coisa interessante, os pensadores mais marcantes. Foi condenado à morte ainda por um crime que pega mal. Hoje em dia você ouve falar, né? Corrupção de menores. É pesado, né? Você fala, pô, caramba, o que o cara aprontou? Simplesmente ele dava as aulas dele e propunha a ideia de questionar tudo sempre. A gente precisa ter uma atitude questionadora. Então, se alguém chegar com a lei diz tal coisa, não, peraí, mas por quê? Qual é a justificativa? Então, essa atitude questionadora, nem todo mundo leva numa boa, né? Então, isso foi um problema. Ele buscou, então, isso. A vida irrefletida não vale a pena viver. Simplesmente você ir tocando as coisas sem refletir, sem parar para pensar, é bobagem, né? Então, na verdade, aqui o que a gente extrai, né, que a gente traz de Sócrates é essa questão de estar aberto para aprender. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já, da gente interagir com pessoas. Sabe quando você sente que aquele cara conhece muito, sabe muito de alguma coisa, está falando, você sempre está aprendendo mesmo, que legal, né? Normalmente, essas pessoas são pessoas simples, são pessoas tranquilas, que não têm tanta vaidade e arrogância, sabe? Eu acho que isso é um exemplo legal. Conheci gente muito boa, né? Tive a sorte de interagir com grandes professores e tal, e no geral gente muito simples, né? Simples não no sentido questão econômica, não é isso, de ser pobre, não é. É de acessível, sabe? Aquele cara que não tem vaidade. E por outro lado, na vida profissional de vocês, lamento dizer isso, mas vai acontecer, acontece com todo mundo, de você encontrar com aqueles caras que são meia boca, sabe mais ou menos as coisas, e já acha que é o máximo, sabe? Tem um pouco essas coisas. Então, tem que ter paciência, né? Só sei que nada sei. Muito bem. Passando pelo Sócrates, aí teria o Platão, né? E em seguida eu estou marcando alguns aqui em azulzinho, depois vocês tentam me adivinhar, descobrir por que eu estou fazendo isso. O Aristóteles eu coloquei um destaque aqui. O maior dos pensadores gregos. A maioria das pessoas pensa assim. A característica do Aristóteles é que ele escreveu, pesquisou, estudou muitas coisas, muitos temas diferentes, inclusive política. E ele dizia, né, que o ser humano é um animal político. Nasceu para viver em sociedade. Tá? A gente precisa entender que quando Aristóteles fala de animal político, não é questão de candidatura eleitoral, não é isso. É porque a nossa relação uns com os outros é uma relação política. Essa é a arte do entendimento, de conversar, tentar chegar num acordo. Essa postura, viver é uma atitude política, nesse sentido, né? E a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Então precisa ter uma certa política de boa vizinhança, né? Nasceu para viver em sociedade, né? Ótimo. O ser humano não pode viver sozinho. Esse ponto, essa proposta do Aristóteles a gente pode trazer aqui como sendo ponto de partida para o desenvolvimento da ideia de cidadania. Hoje em dia se discute muito cidadania, né? Claro que a gente tem que relativizar no seguinte sentido. Na época do Aristóteles, não era todo mundo que era cidadão. Hoje em dia a gente defende. Todo mundo tem direito a ter cidadania, né? Mas na época tinha aquela coisa, né? Tinha os escravos, eram considerados inferiores, tinha um pessoal que era mais alto, chegava ao ponto de ser cidadão e que poderia ajudar a discutir o futuro, enfim, da comunidade, da sociedade e tal. Então, veja, é uma noção, a noção de cidadania é uma noção importante, mas ela evoluiu muito de lá para cá. A gente aprimorou isso, né? De modo a ter inclusão. Bom, quando a gente chega nos primeiros séculos da era cristã, o que aconteceu? Né? Houve um peso grande, a Igreja Católica, vamos dizer, cresceu muito rápido e começou a se estabelecer e começou a influenciar o pensamento da sociedade, trazendo ideias como a terra,
planeta Terra é a casa do Filho de Deus, que é o homem. Então nós seríamos escolhidos, seríamos privilegiados, né? E isso seria o centro do universo. Então aquela coisa de pensar o homem como centro do universo, pensar naturalmente nosso planeta como centro, né? Isso ficou por bastante tempo no ar, vamos dizer assim, né? Era uma espécie de cultura geral. Até que no século XV, ou seja, a gente já está caminhando para o final da Idade Média, começa a surgir os sinais, né? Começa a surgir a proposta de uma revolução científica. O que é isso? São estudiosos, são pessoas que começam a perceber que, usando a ideia do questionamento, como é que a gente pode construir conhecimento? Observando, fazendo experiência. E aí surgem, eu estou citando 3 aqui, né? Teriam outros nomes também. Nicolau Copérnico, quer dizer, a Terra não é o centro do universo. Giordano Bruno e Galileu Galilei, famoso, né? Então são pessoas que começam a representar o nascimento de uma ciência moderna, começam a valorizar a experiência. E aí entra em choque com certos dogmas da igreja, né? Você tem 2 opções nessa situação de uma certa disputa de poder aí. Uma é fazer que nem o Galileu. O Galileu falou que a Terra não estava no centro, que a Terra se movia, enfim. Depois, quando ameaçaram puni-lo, ele correu risco, né? Ele foi para um tribunal e teve que se desdizer. Falou, não era verdade, me enganei e tal. Mas ele fez isso para poder preservar a cabeça grudada ao pescoço, né? Quer dizer, não queria morrer. Outros foram mais radicais. Giordano Bruno, por exemplo, quando foi inquirido, né? Falou, não vou desdizer nada. Não, mas você vai para a fogueira. E ele topou, não, pode me mandar na fogueira, mas eu estou certo, não vou deixar barato, né? Então, morreu pelos ensinamentos, pelo que acreditava, né? Com o passar do tempo, é isso que acontece, as ideias científicas, as noções, né, vão se estabelecendo e demora muito tempo, e às vezes é complexo e complicado esse processo, né? Então, aí está representando isso. O que esses caras começam a mostrar para a gente? Que, na verdade, nós não somos centro de nada, né? Que, na verdade, a gente está mais para pontinhos no meio do universo. Né? Ok, universo infinito. Quer dizer, todo mundo fica pequeno, né, se a gente começa a pensar no universo infinito. Muito bem, quando a gente chega na passagem do século XVI para o XVII, aparece um outro que está destacado aqui, outro nome que é o René Descartes. Esse todo mundo conhece um pouco, né? Porque vocês, todos na engenharia, têm aula de, enfim, cálculo, geometria analítica, né? Então, vocês muitas vezes estão falando de plano cartesiano. Eixo X, eixo Y, tal. Plano cartesiano. Então, Descartes, né, foi matemático, físico e filósofo. Não tinha tanta essa distinção como tem hoje. O cara das exatas ou das humanas. Isso é uma bobagem, não tinha essa quebra assim tão firme, né? Então ele trabalhou muito com as bases, dando as bases do cálculo, da geometria analítica no século XVII, fortaleceu essa via do pensamento científico, né? Ele virou um representante, porta-voz do que a gente chama hoje de racionalismo, né? Procurar explicar as coisas através da razão. Muito bem. A frase mais famosa do Descartes é penso, logo existo. Né? Todo mundo ouve isso. Tá? Tido como uma frase importante na história. E eu vou fazer uma observação aqui. Repara que tem um certo individualismo aí, né? Penso e logo existo. Ele não falou pensamos. Ou seja, ele está afirmando a importância do indivíduo aí, né? O pensamento é algo que você tem que ter liberdade, né, para exercitar. Muito bem. No século XVII, um outro nome que eu estou trazendo, e esse também eu marquei aqui, ele é um pouco menos conhecido. A gente conhece, vocês usam esse nome, mas talvez não associam o nome à figura, né? Blaise Pascal. É um cara que morreu jovem, ele morreu acho que com 38 para 39 anos. Foi físico,
estudou dinâmica dos fluidos, tá começando a falar a língua de vocês, pressão, né? E também foi matemático, então estudou geometria, trabalhou com probabilidade, né? Inclusive ele inventou a primeira máquina de calcular, né? Da onde que vocês estão acostumados a usar o nome Pascal? Unidade, isso, é. Então a gente tem as unidades, né, as unidades físicas que muitas vezes homenageiam desses grandes caras, né? Então Pascal virou medida de pressão, né? Então, química, física, e é esse cara aqui. E no fim da curta vida dele, o fim da vida, olha só, com 34, 35 anos de idade, né? Ele se tornou, basicamente, ele virou escritor e filósofo. Ele compilava pensamentos, então ele tem livros muito interessantes. Deixa eu ver se eu tenho. Ó, por exemplo, tem um livro que é uma coletânea muito boa dele, vocês acham fácil também, Pensamentos, de Blaise Pascal. Então, o cara, Pascal da pressão, mas ele também tinha esses livros mais filosóficos, né? Então tem muita coisa aqui que tem até um aspecto mais religioso, tal, né? Então, depois eu vou selecionar, eu vou ler para vocês uma frase só para vocês terem uma noção, né? A vontade própria, esse é o Pascal. A vontade própria jamais se satisfará, ainda que tivesse o poder de obter tudo que quer. Mas sentimos-nos satisfeitos no instante em que renunciamos a ela. Sem a vontade própria, não se pode estar descontente. Mas com ela, não se pode estar contente. Acho que a gente pode até pensar naquela história do quem tudo quer, nada tem, né? Que a gente não consegue se satisfazer. Né? Então, a insatisfação faz parte da vivência humana. Então, ele coloca isso para a gente pensar. Então, veja, um cara que trabalhou na física, na matemática, química, mas ele tinha esse caráter humanista o tempo todo. Né? E uma informação adicional, né? Ele combateu o racionalismo de Descartes, ele achava que não era somente razão. Né? E a novidade, descobri há poucos dias que o Papa Francisco está estudando santificar o Pascal. Pode ser que em breve esse pensador e físico se torne santo. Isso vai ser interessantíssimo, porque eu não me lembro de nenhum cientista, nenhum santo cientista. Vai ser curioso, né, se acontecer. Pascal, já pensou? Da física para os céus. Então, aí a gente chega no século XVII, já indo para o XVIII, no grande cara, no Isaac Newton. Né? Gente, a palavra gênio, quando a gente fala, esse cara é um gênio, vamos com calma. Né? A gente não pode gastar as palavras assim, palavras fortes que nem... Você não sai dizendo eu te amo para todo mundo, né? Que daí dá aquela desvalorizada, não é assim. Né? E a mesma coisa, você é um gênio. Calma. Né? A gente tem que usar com parcimônia. Mas aqui, esse é um gênio. Né? Quando a gente fala do Isaac Newton, é muito conhecimento, né? Físico e matemático. Vou resumir a vida. A gente poderia ficar o semestre inteiro falando só das contribuições de Newton para a humanidade. Mas eu vou dizer 3 palavras-chave só, para passar rápido: mecânica, ótica e cálculo. Tá bom para vocês? Quer dizer, esse cara estabeleceu as bases das engenharias de um monte de coisa, né? E viveu bastante. Para o período dele, morreu com 85 anos de idade, né? Naquele tempo que tinha mais dificuldade em termos de saúde, de higiene, então, quer dizer, foi um cara de vida longa. E a frase que eu acho mais legal da gente destacar do Newton, veja, um cientista, né? Mas a frase dele mais importante talvez seja essa: se enxerguei mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Ele falou isso já no fim da vida, né? Já era um cara respeitado, Academia Real de Ciências, tal. O que será que Newton queria dizer nesse momento? Então já devia, sei lá, ter 70 e poucos anos de idade.
Se eu enxerguei mais longe é porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Alguém me ajuda a explicar isso? O que significa isso? De preferência de viva voz. Pode abrir o microfone se quiser. Não? Eu não sei, vou Pode falar falar. o que eu expliquei, que eu entendi. Tá. É que ele estava acima das pessoas, ele sabia. Ai, não sei. Não, não, bom, é assim, claro, Eu sei, mas eu não sei explicar. tudo bem, Eu ele acho que era, está pode relacionado ao falar. conhecimento que ele usou de antepassados, né? Então ele usa os conhecimentos que já Isso, tinham lá e por isso ele consegue ver mais longe. perfeito, é isso aí. Brian, né? Ótimo. Então, é isso. O que Newton estava dizendo, porque ele já era muito reconhecido, né? Mas ele coloca isso, olha, se eu conseguir fazer tanta coisa, se eu conseguir enxergar tão longe, eu não fiz isso sozinho. Tem todo um conhecimento acumulado da humanidade até chegar aqui. Então ele coloca isso, me apoiei sobre os ombros de gigantes, grandes, Galileu, né? O próprio Bruno, o Copérnico, de todos os cientistas anteriores, o pensamento de Descartes foi muito importante. Então, é por isso que enxergou longe. Então, nesse sentido, é um pouco o que a gente está propondo aqui para vocês, que a gente consiga enxergar longe sobre o mundo, nos apoiando nos ombros de gigantes. Né? Essa frase, eu acho, além do que é uma frase poética, uma frase bonita, né? Eu gosto muito de música pop, falei para vocês, fui roqueiro, né, de banda, fui vocalista e tal. E tem uma banda que é uma banda inglesa, Oasis, que foi famosa nos anos 90, depois de 2000 e pouco. E são caras muito bons. E eles têm um disco que se chama On the Shoulders of Giants, né, sobre os ombros de gigantes. É uma homenagem a Newton. E também dizendo, na cultura pop também, a gente só está conseguindo tanta fama, tanto sucesso, porque a gente está se baseando no trabalho de quem veio antes. No caso deles, a interpretação que se dá é que eles estavam se baseando muito nos Beatles, né? Eles estavam fazendo uma homenagem, né? Também em ingleses e tal. Então, os ombros dos gigantes, né? Então é isso, né? Que sorte que a gente tem esses registros que a gente pode se basear, né, nesses caras. Muito bem. Seguindo mais um pouco, nós temos Immanuel Kant, aí já século XVIII, né? E Kant é filósofo, ele faz uma síntese, ele tenta casar, difícil, né? O racionalismo do Descartes, que é o pensamento da razão, usar a razão, e o empirismo de Locke, de David Hume, que é a observação e experiência. Então, se juntando tudo isso, é um jeito mais sólido de você construir o conhecimento, agregando a razão com a experiência. Ele foi professor de ciências. Ele propôs, inclusive, uma teoria de formação do sistema solar. E olha que legal o caminho proposto por Kant para a gente estabelecer o conhecimento humano. São as experiências, ou seja, pensando inclusive as sensações físicas, tá? Que devem ser organizadas pelo pensamento, mas também pela intuição. Não é só a razão. Também há um espaço para a intuição. E aí você vai sentindo, né? Como é que você pode entender essas experiências, e é a soma disso que faz surgir o conhecimento, que faz a gente construir o conhecimento. Então a gente não pode desprezar nada. Né? Tem que estar antenado, tem que fazer experiência, mas tem que refletir sobre isso. Veja que ele está. Veja que essa trilha faz todo sentido, né? Desde lá do começo, do só sei que nada sei, do que tem que estar aberto para aprender, e aí a gente vai construindo conhecimento. Kant falava do imperativo categórico, é um tema complexo, complicadinho, que é uma proposta da gente agir no mundo segundo esse imperativo, ou seja, uma lei que seja uma lei moral, não é uma lei de justiça humana, não é isso. Algo que seja que você faz porque é bom em si, é o correto a ser feito, né? Sem se preocupar com o que vai acontecer em consequência disso. Mas eu posso ser prejudicado, sei lá. Não, mas isso é o correto a ser feito. Então entra aqui um começo de uma preocupação ética importante, uma consciência do dever, que é mais importante do que o resultado. Então, mas eu tenho consciência de que eu tenho que fazer isso. Então é legal, né, a gente pensar nisso.
Aí já no século, indo para o século XIX, vai chegando aí o momento do Hegel, que estabelece vamos dizer, uma proposta de pensamento que é muito importante para a gente, que é a dialética. A forma de conhecimento, contextualizar as coisas e pensar que o conhecimento pode surgir das diferenças. Na seleção francesa de futebol, eu adoro futebol, tá? A seleção francesa tinha, por muitos anos, eles escreviam na camisa, né, na parte de trás, assim, vinha escrito: nos différences nos unissent, as nossas diferenças é que nos unem. Então, o que Hegel propunha? Alguém tem uma ideia, estabelece uma tese. Existe uma ideia que é contrária àquela, que se contrapõe, e é a antítese. E aí é caminhando, trabalhando, desenvolvendo e pensando sobre essa tese e essa antítese, que você vai construindo uma síntese, um casamento, né, que vai gerar, então, esse conhecimento. A síntese, quando a gente consegue resolver a divergência entre a tese e a antítese, a síntese é um começo de um novo processo. Essa síntese pode ser vista como uma nova tese. Mais para frente vai surgir um contraponto, uma antítese, e aí a gente vai construindo mais ainda e vai refinando e sintetizando, né? Vou tentar dar um exemplo para vocês aqui na física, porque é, né, de meus conhecimentos passados, né? No tempo de Newton, e até hoje, dependendo, né, existia uma dúvida, existe, e é uma questão seguinte: qual a natureza da luz? Essa é uma pergunta que afligiu a humanidade por muito tempo. Afinal, o que é a luz? A luz é partículas, corpos, ou é onda? Vocês estudam isso, né? O que é luz? É onda ou partícula? Gente, gerou maior rolo, isso é a maior discussão, foi muito tempo essa questão. Então, Newton, por exemplo, era da turma que achava que era partícula. E Huygens, os holandeses, trabalhavam com a noção de ondas. E aí, com o passar do tempo, então, uma tese e uma antítese, né? E com o passar do tempo se caminhou, e hoje a gente tem a síntese desses conhecimentos, a gente sabe que a luz é o que mesmo? Pausa reflexiva. A luz, ela é as duas coisas. Ela pode se manifestar como partícula ou como onda. Então, tem experimentos que a gente faz e que mostram o comportamento ondulatório da luz. Tem outros experimentos que mostram um comportamento mais de partícula, né? Veja como é complicado isso, né? Então, o conhecimento humano vai trabalhando desse jeito, com tese, antítese e síntese. Agora a gente chega, principalmente agora, na questão que é foco da nossa disciplina, que é os alicerces da sociologia, né? As bases da sociologia. E qualquer livro que vocês peguem que fale de sociologia vai dizer assim, são três grandes caras, três fundadores da sociologia como ciência. Vou colocar em ordem cronológica. Na verdade, a sociologia foi se estabelecendo a partir do estudo desses três caras. E, por ordem cronológica, o primeiro é Marx, Karl Marx, que foi filósofo. Opa, só um minutinho. Pausa aqui. Ó, tem que deixar no silencioso, né? Então, Marx foi filósofo, historiador, sociólogo. Foi um teórico, mas era um teórico que defendia a prática. Fez outras coisas também, foi jornalista, enfim, é um cara que viajou muito. E Marx cria uma série de conceitos fundamentais que ainda hoje se utilizam, né? Como a mais-valia, por exemplo, nós podemos discutir mais à frente, né? E ele divide a sociedade em duas grandes classes. Vou simplificar aqui. Proprietários e proletários. Que, no fundo, o mundo se divide assim. Hoje em dia, a gente tem... isso ficou mais complexo, né? Que as pessoas têm essa mania de colocar tudo em caixinhas. Então, assim, tem a classe alta, classe média alta, média média, média baixa, tem o mais ou menos, tem o que está caindo pelas tabelas, o pobre, o miserável, né? E, na verdade, Marx fala, não, peraí, na real mesmo, é proprietário e proletário. Aí que rola a tensão, né?
Aí ele dizia que a teoria só tem valor se puder impulsionar a prática, né? Então não adianta ficar só pensando, a gente tem que tentar agir para mudar o mundo. Outro ponto é, o ser humano não pode ser visto como uma entidade abstrata. Sabe aquelas pessoas que ficam, não, porque o ser humano, porque a humanidade. Calma aí, meu. Você tem que pensar no indivíduo, né? O indivíduo é alguém que tem poder de agir na sociedade, de atuar junto à sociedade, porém, ao mesmo tempo, é influenciado pela sociedade. Então, é uma via dialética também, mão dupla, né? A frase que eu destaquei aqui de Marx, né, é famosa, a história de toda a sociedade é a história das lutas de classes. O tempo inteiro tem essa tensão, né? Muito bem. Aí a gente chega no segundo dos criadores aí, que é o Emile Durkheim. Ainda no século XIX, ele cria a noção de fato social, ele estabelece conceitos, né? A gente vai depois detalhar mais isso. Mas o grande esforço do Durkheim era estabelecer a sociologia como ciência. Ele tinha esse interesse de colocar a sociologia como ciência, como uma disciplina acadêmica. Você poderia estudar na universidade, por exemplo. Pesquisas quantitativas, numéricas, pesquisas qualitativas, estudos de caso. Então, ele trabalha nessa parte. Uma abordagem mais positivista, deixar tudo certinho, organizado, né? Também se debruçou sobre a questão da religiosidade. Ele dizia o seguinte, que nas sociedades primitivas, nas sociedades tradicionais, a cultura e a religião criavam uma consciência coletiva. Faz sentido, né? Todo mundo estava ali unido pela cultura e pela religião. Porém, começa a ter rachaduras nessa história quando a gente vai caminhando para a modernidade. Por quê? Com a especialização do trabalho. Industrializou. Então, o que acontece? O foco vai mudando. À medida que você vai especializando, o foco muda da sociedade para o indivíduo. O cara só conhece aquela mesa dele lá, não sabe o que tem lá em cima, do outro lado, no fim da linha de montagem, né? Estava lendo outro dia, eu até vi uma charge, vou ver se eu coloco para vocês, é um cara falando assim, depois de 30 anos eu vou me aposentar nessa empresa, finalmente, e sabe o que eu vou fazer no primeiro dia que eu tiver livre? Eu vou sair andando e eu vou caminhar até o final da linha de montagem para entender que afinal que eu fiquei fazendo, qual é o produto final do meu trabalho nesses 30 anos. Então, é claro que é uma crítica, né, a essa questão da gente perder a noção do todo, né? Bom, e isso é aprofundado. Então, ele colocar uma frase aqui, a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos. Será que a gente pode comentar um pouco isso? Vocês teriam alguma coisa a me dizer? A sociedade é mais do que a soma dos indivíduos? O que é isso? 1 mais 1 é mais que 2? Como assim? Sei lá, vocês como um grupo, uma pequena sociedade, uma comunidade aí. Se a gente somar os talentos de cada um, não é isso? O que tem a mais para caracterizar a comunidade? Não é a soma dos indivíduos? Não, o que tem aí diferente? Minha pergunta, o que é esse mais aqui? Ninguém arrisca? Primeiro dia, né? Vocês estão meio tímidos. Eu quero incentivar essa conversa. Tá, eu vou dizer o seguinte. Não é simplesmente juntar um monte de gente, pegar os talentos individuais. A sociedade, ela se constrói como? Pela interação. Quando você coloca um monte de gente para conversar, vai trocando ideia, vai construindo, vai surgindo coisas novas. Pô, ele me deu uma ideia que eu nunca tinha pensado. Então você se transforma numa pessoa maior, teu pensamento se amplifica quando você tem contato com as ideias do outro. Então a sociedade, ela é mais do que a soma dos indivíduos. Entendeu? Porque tem a interação. Bem legal esse ponto de vista, né? Aí vem o Max Weber, que fala da industrialização. Tem vantagens e desvantagens. Então ele coloca a modernização e a industrialização. Coisa boa, lado bom. Trouxe avanços tecnológicos.
Excelente. Porém, o que veio junto? Racionalização. Burocracia, preenchimento de papel, formulário, controle das pessoas. E, consequentemente, quando você começa a controlar muito, você está reduzindo a liberdade do indivíduo. Você está vendo que todos eles, de alguma forma, falam do indivíduo. E esse controle excessivo pode levar à desumanização. Ele também estudou o fato de que ele criou essa relação entre a ética do trabalho e a inspiração religiosa. Aquela noção de que, não, vou me esforçar e eu vou ser recompensado, né? Ele viu uma certa inspiração da religião, né? Que Deus vai te ajudar, né? Você vai se dedicar. Então, ele percebe que tem similaridades aí. Aí, quando a gente já está com a sociologia estabelecida, se eu sigo na trilha do conhecimento humano, eu preciso falar de um cara que é o Sigmund Freud. Todo mundo já ouviu falar de Freud, né? Gente, lembra que eu falei agora há pouco que a palavra gênio você tem que usar com muito critério, né? Estou falando aqui de um monte de pessoas incríveis, mas assim, Newton, né? E Freud eu coloco assim também, como um gênio. Ele criou a psicanálise. Freud dedicou sua vida a estudar o indivíduo, estudar a cabeça da gente, né? Mas não só isso, foi muito além, porque ele estudou as relações também. Então, Freud tem livros sobre comportamento das massas, comportamento das coletividades, né? Pra vocês terem uma noção, foi criado na Univap há pouco mais de 2 anos um grupo de estudos semanal específico sobre Freud, para discutir as obras de Freud, né? Eu entrei nesse grupo há 2 anos, eu faço parte desse grupo. Então, não tem nada a ver com a FEAL, a gente fica... Mas tudo bem, não tem nada contra também. É que acabou surgindo esse grupo em torno do pessoal mais da psicologia, naturalmente, mas toda quinta-feira à tarde a gente debate textos do Freud, né? Eu quero, assim, trazer um pouco disso para vocês, porque é muito enriquecedor, a gente aprende muito sobre as pessoas. E Freud começou a se corresponder, chegou a se corresponder no século XX, lá, década de 30, com outro gênio, que é o Albert Einstein. Esse aí está mais familiar para vocês, né? Física e tal. Einstein, como esses grandes caras, estudou um monte de assuntos diferentes. Não foi só a relatividade que o pessoal fala, né? Agora, quando interagiu com o Freud, a conversa, sabe qual era o assunto? Pensa bem, um cara era psicanalista, era médico e psicanalista. O outro era um físico. Sabe o que eles conversavam? Alguma ideia? Eles têm cartas trocadas sobre a paz mundial, a necessidade de pacificar, os riscos da humanidade entrar em guerra. Eles discutiam essas grandes questões da humanidade. Então, ambos geniais das suas coisas, dos seus trabalhos, mas eles se encontravam e eles queriam discutir o futuro da humanidade, né? Lembra que esse período era um período que estava quase acontecendo a Segunda Guerra Mundial, então realmente era um assunto muito, muito importante, né? Relevante. Aí as moças da turma devem estar pensando, pô, mas que professor é esse que só fala de homem, né? Caramba, a história da humanidade está mal contada, né? Puxa vida, verdade, né? Essa história foi escrita muitas vezes por homens. Isso é um problema, porque fica com viés, né? Mas espera aí, quando a gente chega e começa a discutir essas grandes questões da humanidade, eu falei, eu preciso trazer a Hannah Arendt. É uma filósofa, já no século XX, né? Por que é importante trazer a Hannah Arendt para a nossa conversa aqui, para o nosso primeiro dia? É porque ela desenvolveu um conceito fundamental. Eu queria trazer para a nossa reflexão esse conceito. Hannah Arendt desenvolve a ideia de banalidade do mal. Que é isso, né? Quer dizer, as pessoas vão se acostumando e vão perdendo a capacidade de sofrer, de se impactar, e começam a achar o mal uma coisa normal. Terrível isso, né? Ela denuncia com essa expressão a falta de pensamento crítico. As pessoas não estão mais associando, estão dissociando pensamento e realidade. O cara é teórico e tal, faz... Aí, mas está acontecendo isso, está morrendo gente, aí o cara fala, e daí? Gente,
É a banalização do mal. Aquelas pessoas que tratam a pandemia e falam, nossa, mas isso não percebe que atrás de um número daqueles... Ontem, por exemplo, morreram 7 pessoas em São José, foram 7 óbitos, né? Aí o cara está fazendo a soma ali, o trabalho com a estatística, né? Mas a gente tem que ter a noção da gravidade do que é isso, né? Então, ela traz essa denúncia, ela fala da banalização. E tem uma frase que eu trouxe aqui, ela começa a discutir isso, só para vocês saberem, na época de julgamentos de nazistas, né? Ela vai ver e ela fica impressionadíssima, ela fala, caramba, aquele cara torturou milhares de pessoas, comandou execuções, e ele fala numa boa, tranquilo, parece uma pessoa normal. Quer dizer, a banalização. Ela coloca assim, os fanáticos são inatingíveis pela experiência e pelo argumento. O conformismo total parece ter destruído a capacidade de sentir, mesmo que seja algo extremo como a tortura ou a morte, o medo da morte. Qualquer semelhança com situações atuais não é mera coincidência, né? Talvez vocês já tenham tido essa experiência chata, né? Triste de argumentar com alguém, a pessoa não quer nem saber, né? E às vezes está vendo e se recusa. Então, ela coloca que é um fanatismo, que a gente tem que estar atento a isso. Então, sempre desenvolver a criticidade, sempre questionar, né? Muito bem. Também no século XX a gente tem o nome do Foucault, Michel Foucault, um filósofo e sociólogo que eu vou apresentar com mais detalhe futuramente, a gente vai falar mais, tá? Mas é só para trazer a ideia, Foucault dizia que a gente estava sendo eternamente vigiados, nós éramos julgados e vigiados o tempo todo. Ele cria a noção, vou até escrever aqui, ó, fala do panóptico, depois a gente pode pesquisar. Estamos sendo vigiados o tempo todo. Controlados, vigiados e controlados. Tá? Por isso que eu não coloquei no AVE ainda, porque eu estou terminando de organizar aqui. E aí a frase que eu destaquei de Foucault é: onde há poder, há resistência. Então, a gente está sendo vigiado, está sendo filmado, né? Mas se tem uma relação de poder, de opressão, também existe a resistência. E aí chegamos na modernidade líquida, do Zygmunt Bauman, né? Ele descreve, então, essa dinâmica das relações humanas a partir de meados do século XX. Nos últimos 50 anos, aí, a gente já está vivendo esse mundo líquido. Antigamente, a pessoa, 100 anos atrás, o cara nascia, a família dizia, ó, primeiro, você vai casar com não sei quem, já estava combinado o casamento, vai trabalhar na empresa do seu pai, não sei o quê, o cara começava com, sei lá, 18 anos e ficava até os 58, fica só ali. Já era tudo determinado, né? Tudo fixo. Acabou. Hoje em dia a modernidade é líquida, as coisas é o extremo oposto, né? Você sai, não sabe que hora você volta, não sabe onde vai comer, tal, qualquer coisa, pega um Uber, tá tudo assim, né? E isso afeta as relações humanas também, né? Então descreve assim essa dinâmica fugaz. Ele coloca que a insegurança faz parte da estrutura do homem moderno. A gente está inseguro, não tem como, né, ter grandes seguranças do jeito que as coisas andam, né? Então, e com isso eu fecho essa nossa primeira viagem, nosso primeiro passeio aqui pelo conhecimento humano, tá? É um voo assim, não vou nem dizer de helicóptero, é quase de, sei lá, de avião lá do alto, a gente tendo esse panorama do conhecimento social humano até hoje, né? Beleza? Eu vou dar um stop share aqui, quero ver, não tem ninguém mostrando a cara para mim não, né? Todo mundo escondido aí, quietinho, mas vocês estão aí, né? 26, a turma foi chegando, né? Muito bem. Eu espero que vocês, eu estou quase pedindo um sinal de vida aí. Mas é isso, então é um começo de um caminho, né? Deixa eu ver se eu tenho uma outra... Eu tenho até mais, enfim, material a gente tem bastante. Mas eu acho que, talvez como um primeiro dia,
que vocês acham? Tá razoável? Comentários de vocês, quero ouvir vocês. Comentários, dicas, sugestões. Boa aula. Obrigado, Yasmin. Ó, tem gente aqui, tem pelo menos uma pessoa que eu acho que já respondeu até o fórum. Parece que... Ah, que bom. Que legal. Então, eu não quero cansar vocês, tá, gente? Então, nas próximas aulas, dentro do possível, vamos ver se a gente consegue fazer mais dialogado, tá? Tipo, eu tô sentindo a garganta seca, falando, nossa, falei muito, né? Então, a gente vai aos poucos calibrando. Mas, então, tem o fórum, que já está lá no sisteminha para vocês. A gente não vai se ver semana que vem, mas se pintar alguma notícia importante, algum tema que eu acho que é legal, eu vou fazer um fórumzinho para atualidades, tá? E aí, assim, esse vai ser só mais para a gente inserindo assuntos mais atuais, sem preocupar com prova, né? Vamos trocar ideia mesmo, tá? Eu vou colocar para vocês também um link de uma matéria que saiu nesse fim de semana no jornal O Vale, que foi uma entrevista comigo. Deixa eu ver aqui. Olha aqui a Sofia, tem essa pergunta, Sofia, a pergunta é de $1 milhão, né? Olha só, a gente está terminando a nossa conversa, olha só. Você acha que num futuro distante as religiões ainda vão existir? Caramba! Que tema fantástico, mas complicado, né? Bom, tem vários pontos de vista. Desses caras que a gente falou hoje, muito rapidamente, tem 2 que falam disso, né? Marx é um que fala, e Freud discute muito a questão da religião. Mas eu acho que é difícil a gente falar isso, né? Eu acho assim, é muito difícil para a humanidade se libertar do sentimento religioso. Eu acredito que, minha opinião pessoal agora, né? Eu acho que sempre vai haver o sentimento religioso, porque ele está relacionado com a sensação que a gente tem de pequenez diante das coisas. Cara, eu sou tão pequeno, como é que eu posso querer entender tudo? Né? Imagina um universo. Então, nosso tamanho diante do infinito tende a trazer essa necessidade da religiosidade, do misticismo, aí vai depender um pouco de cada um, né? Mas tem outras pessoas de uma visão mais iluminista, mais exata, que dizem que não, que a gente vai se libertar dessas coisas aos poucos, né? Quer dizer, Freud mesmo dizia isso. Tem um livro do Freud, ó, que era assim, chama O Futuro de uma Ilusão, onde ele discute isso. E ele chama a religião de ilusão. Agora, é claro que ele comprou briga com muita gente, né, com isso. Mas ele estava tentando discutir isso, né? Essa pergunta, eu acho que provavelmente, Sofia, a gente vai passar o semestre inteiro meditando sobre esses assuntos sem ter uma conclusão exata, porque não é binário, não é certo ou errado, né? Eu acho que sim, vão existir as religiões. Mas eu acho que, por outro lado, o nosso conhecimento científico, tecnológico e também esse lado humanista, a gente entender que vale a pena estudar o pensamento humano, não só as coisas, né? Isso vai nos empoderando a ponto de muitas pessoas conseguirem não ficarem presas à religião, tal, né? Mas é difícil, né? E sim, vamos trazer essas discussões, fiquem à vontade para colocar, e a gente vai tentando trazer. O que eu vou fazer daí é trazer referências. Ó, tal cara falou tal coisa, o outro falou tal coisa, e aí a gente vai pensando e vocês vão concluindo, sabe? É legal a gente deixar para que vocês façam. Eu vou colocar, por exemplo, a tese e a antítese, aí vocês vão construindo a síntese, né? Muito bem. Acho que se eu fosse dar nota para a pergunta, eu dava nota 10 para a sua pergunta, Sofia, gostei. Tantas questões, né? Eu gosto muito da parte de música, de poesia, então algumas dessas coisas são abordadas em poemas, em músicas, eu posso eventualmente trazer. Aqui, filme que tem no AVE, a gente tem que fazer o resumo. Ah, tá.
tem, acho que um link, isso, tem lá embaixo, se você tem os blocos todos, tem um link que é um filme dos anos 70, filme francês, né? O Garoto Selvagem. Eu não pensei em nada de resumo por enquanto. Eu pensei para a gente conversar mais para frente, não é agora, assim. Mas quem puder, que vai ter essa semana, que vai ter mais de folga aí e tal, se vocês puderem assistir, é muito interessante. O Garoto Selvagem. É um filme que conta uma história real. A gente está falando de humanização, e é um menino que enfim, foi encontrado na selva. E aí, o que é o ser humano, o que não é, como é que é essa pessoa, e como é um fato real, foi estudado mesmo, a gente aprende, né? Veja, é uma obra de arte, é um filme do Truffaut, porém abordando uma questão super importante, real. O que acontece com o ser humano que não tem contato com outros, né? Só tem contato com a natureza, com os bichos e tal. E aí vai discutindo isso, né? A gente vai aprendendo um pouco da gente quando observa essas coisas. Tá, mas por hora, assim, para a primeira semana, é mais aquele fórum mesmo, né? Que tem um texto inicial simples, e eu vou criar um segundo fórum que é para a gente compartilhar notícias, tá? E esse segundo vai ficar aberto o semestre todo. Eu vou criar. Essa nota de aula de hoje, eu vou gerar um PDF com essa aula, e aí eu coloco, mas eu vou pedir para vocês ter uma paciênciazinha, talvez colocar amanhã, porque eu vou dar uma revisada ainda. E daí eu disponibilizo lá. Tá bom? Tudo bem? Se vocês estiverem tranquilos, podemos encerrar, mas quero sempre ouvir vocês. Comentários, Esse sugestões. fórum, o senhor falou, ele tá lá no AVEA? O fórum já está lá, já está aberto no AVEA. Tá? Depois eu vou criar um segundo mais para frente. Beleza? Eu vou trazer para vocês ao longo do semestre versos também. Ó, aqui é um livro de sonetos. Vou ler para vocês para finalizar a nossa aula, então, um soneto rápido, um pouco de versos aqui. É um soneto de ciência e arte. Ciência é como olhar pela janela e ver todo o universo à nossa frente. Mas como essa paisagem vasta e bela evoluiu até o tempo presente? Aí fixamos nosso olhar num ponto, tentando investigar sua trajetória. Vemos então que nada nasce pronto e os pontos se embaralham pela história. Saber o que acontece em toda parte não é viável, resta a ferramenta da intuição, maior arma da arte. O artista sempre acerta, pois não tenta, atira o seu pincel e chega em Marte. Na volta faz um verso e representa. Então, só para terminar um pouquinho de poesia aí. Beleza? Obrigado, gente, pela presença. Usem o AVEA, aproveitem. A gente pode trocar ideia, independente do horário de aula. Tem a ferramenta de mensagem, tá? E com certeza vocês vão construir juntos comigo isso.